Olá, pessoal, eu sou Josiane Lage, eu sou a host do podcast Pecuária Roxa. Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um episódio para vocês. Hoje vamos completar o nosso episódio número 4 e tem um convidado muito especial que vai falar com vocês aqui hoje muita coisa sobre marketing na pecuária. Antes de apresentá-lo, eu queria falar para vocês que toda vez que a gente gravou episódios aqui, a gente sempre falou muito da importância da gente fazer bons networkings dentro do nosso mercado de trabalho. Muitas vezes vocês ficam preocupados só com o conhecimento técnico e não pensam em desenvolver relacionamentos no mercado. E o convidado que está aqui hoje, eu conheci ele dessa forma. Eu trabalhei 11 anos no CLT, na indústria de nutrição animal, principalmente com pecuária de corte. E as indústrias que eu trabalhei eram clientes dessa empresa, do qual o convidado hoje é diretor de marketing dessa empresa. E com isso a gente construiu bons relacionamentos, eu e ele temos uma amizade, além de outras pessoas também da equipe dele e que em breve estarão aqui com a gente também. Então hoje eu gostaria de apresentar Cristiano Anjo, que é diretor de marketing da Elanco Brasil, e ele está aqui com a gente hoje para compartilhar muito conhecimento sobre toda a carreira dele, sobre tudo que ele construiu como profissional no mercado e também nos dar muitas dicas e também muitos insights sobre o marketing dentro do agro e mais especificamente dentro da pecuária. Seja muito bem-vindo, Cris. Estou muito feliz aqui hoje com a sua presença. Josi, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui fazendo parte do Pecuária Roxa. Bom, como você comentou, né? Então a gente tem aí uma relação, né, que começou aqui no meio que eu hoje atuo, né? Então é um prazer super grande estar aqui. Espero aí contribuir, né, um pouquinho, contar um pouquinho e contribuir um pouquinho aí com todo mundo. Ah, com certeza. Vai ter bastante informação legal e fiquem até o fim, gente, que agora o Pecuária Roxa Podcast tem um quadro no final que é muito legal, bem descontraído e eu tenho certeza que vocês vão adorar ficar até o fim aqui para poder ver. Cris, você tem uma história, né, uma carreira muito longa aí no mercado, né? E conta pra gente, assim, um pouquinho da sua trajetória. Aqui dentro do podcast Pecuária Roxa tem muitos profissionais que se inspiram com tudo que a gente tem feito aí também dentro do mercado. Muitas pessoas estão aqui não apenas para adquirir conhecimento técnico ou de marketing, que é o caso aqui hoje, mas também para se inspirar com tudo que a gente tem construído aí dentro do mercado. Então conta um pouquinho, desde lá de início, como que começou, qual que é a sua formação e o que te fez, né, movimentar até você chegar como diretor em uma grande multinacional, que é a Elanco, e é uma empresa muito conhecida hoje aqui no nosso país. Bom, primeiro, formação médico veterinário. Sou formado na Unesp Araçatuba, então era um campus mais novo na época, e como você falou, um bom tempo aí de mercado, então assim, com quase 26 anos de mercado. E eu iniciei, na verdade, a minha jornada dentro da indústria farmacêutica como estagiário. Uhum. No último ano da faculdade, é o ano onde a gente presta, então faz um estágio obrigatório o ano inteiro, e surgiu uma oportunidade, né, entre uma empresa de saúde animal que conversou com um professor da universidade, que na época era o meu orientador de estágio, é o professor Leidson Feitosa, e a empresa buscava um colaborador para fazer um estágio e atuar, né, como promoção, né, dentro das fazendas. Na época misturava pet com bovinos também. E aí ele achou que eu tinha o perfil e eu iniciei essa jornada como estagiário, e um pouquinho antes de formar eu já assumi um território de vendas e fiquei nessa empresa por 5 anos e meio. Depois eu movi para uma outra grande empresa, né, atual hoje líder de mercado dentro de saúde animal, por onde eu fiquei por 14 anos. E nesses 14 anos, então eu iniciei com vendas, mas eu tive algumas mudanças, né, de trajetória, onde eu fui para trade marketing. Dentro de trade marketing eu pude, então, mergulhar nessa disciplina, aprender um pouco também sobre canais de acesso e distribuição, programas de fidelidade. Depois eu movi, né, para marketing propriamente dito. Aí na Elanco eu fiz uma transição também de área, né, porque nessa outra empresa eu atuava especificamente com ruminantes em geral, então tanto leite quanto corte. Mas aí na Elanco, então, eu iniciei a minha jornada trabalhando em pet, né? Eu fui convidado para lançar hoje o principal produto de pet na Elanco Brasil. Você entrou na Elanco como marketing, em alguma cadeira Entrei de marketing? como marketing para a linha de antiparasitários da empresa, né? Inicialmente Brasil, depois eu tive a oportunidade de assumir a América Latina, onde eu fiquei também um tempo ali até a gente fazer a integração com a Bayer,
que a Elanco tinha feito a aquisição da Bayer Saúde Animal. Então, nós fizemos essa integração, nisso daí diminuiu então um pouco o meu escopo, eu fiquei com o Brasil, uma parte só da América Latina, mas cuidando de pet como um todo, até que eu fiz a migração então e assumi essa posição de diretor de marketing, onde hoje então sou responsável não só pelo time de marketing de pet, mas pelo time de marketing de bovinos, aves e suínos, e uma área que a gente chama de capabilities, que é a área que dá suporte a todo o time de marketing com a parte toda que envolve digital, eventos, inteligência de mercado. Legal. Cris, é super importante a gente notar esse passo a passo da sua carreira, porque assim, hoje, dentro da universidade, a gente não tem disciplina de marketing. Né? Alguns professores entraram em contato comigo no passado e falaram, fala pra gente o que você acha que falta dentro das universidades. Então, a gente não aprende nada sobre empreendedorismo, a gente não aprende nada sobre marketing. Então, assim, acho muito legal essa trajetória, porque é algo que aconteceu parecido comigo também. A gente começa numa carreira, no meu caso, muito técnica e depois fui migrando para o marketing, porque as coisas foram acontecendo. Conta para mim se desde quando você começou você já imaginava que você ia trabalhar com marketing ou se você foi percebendo que você tinha habilidade para trabalhar com isso. E também um fato muito importante é o entendimento do comercial, que você trabalhou com vendas no início, né? Porque marketing não é só propaganda, a gente vai falar muito disso aqui hoje. Mas conta pra gente, assim, para quem está nos assistindo ali poder entender. Quando que veio esse desejo, essa vontade de realmente entender assim, poxa, acho que é legal eu agora migrar minha carreira e trabalhar mais com marketing estratégico? Bom, eu acho que, até voltando um pouquinho antes, né, acho que a universidade ela dá os conhecimentos básicos daquilo que a gente precisa como médico veterinário, no meu caso, né? E até foi interessante porque eu fui um dos primeiros na jornada, né, se não o primeiro, dentro da Unesp de Araçatuba, a seguir essa carreira de trabalhar em indústria farmacêutica, né? Porque era algo antes que ninguém pensava nisso. Né? Era muito veterinário de campo. Exatamente. Hoje você vê o quanto que, né, esse mercado de indústria é um mercado muito forte dentro, né, da parte de medicina veterinária. E assim, então eu sempre gostei muito de venda, sempre... Por quê? Porque eu sempre gostei de desafio e sempre gostei de atingir, né, os meus objetivos. Então a meta para mim era um ali fator, todo mês, aquela loucura. Era um fator que me motivava muito, né? E aí chegou um momento que eu tinha realmente aí dois caminhos, né? Ou eu seguia dentro de vendas, né? E aí, querendo ou não, com um posicionamento talvez um pouco mais limitado de crescimento, ou eu fazia essa migração para marketing. Eu tinha ou não tinha um perfil? Eu sempre fui uma pessoa que, na minha visão, sempre tive uma parte de comunicação muito boa, sempre fui visto como uma pessoa, um comunicador, né? Então isso daí eu acho que me ajudou a tomar, né, esse caminho. Claro, eu fiz também uma pós-graduação em gestão empresarial, onde aí eu pude ter um pouco mais de visão sobre várias áreas, inclusive a disciplina de marketing foi onde aí casou, né? Então o meu interesse de seguir crescendo a minha carreira com uma área que eu achei realmente que fosse muito interessante, que tivesse um fit aí alinhado com as minhas competências. Muito legal. Que fique aí, então, gente, um exemplo para vocês, né? Que hoje o marketing ele tem sido cada vez mais importante dentro do nosso mercado, principalmente da pecuária. E a gente não sai da universidade sabendo marketing, mas a gente pode se desenvolver no mercado, buscar cursos e formações aí que podem nos ajudar com isso. E o Cris é um exemplo disso hoje aqui para vocês. Bom, você comentou que são 26 anos, né? No mercado. Quase. Então, você deve ter enfrentado muitos desafios por aí, bastante, né? E conta pra gente, assim, algum desafio que você já enfrentou ao longo da sua carreira que você acha que seja importante a gente compartilhar com o público, quem está nos ouvindo aqui no nosso canal, para poder se inspirar também aí com toda a sua trajetória. Bom, acho que assim, pensando em desafios relacionados à carreira, eu acho que... Claro, eu não fui uma pessoa que fez grandes mudanças, assim, em termos de mudar muito de empresas. Então, eu trabalhei em 3 grandes corporações na minha carreira inteira, mas toda mudança, ela é, sim, né, um desafio. Né? E talvez essa minha última mudança, que foi sair, né, de uma grande empresa, né, e me mover para a Elanco, que também é uma grande empresa, mas fazendo uma transição de área de atuação. Então, trabalhava em bovinos e fui trabalhar com pet, num momento de vida diferente, num momento de vida que eu já não era mais tão jovem e com muito mais responsabilidade, né, com 2 filhos para cuidar, né, para educar e tudo mais, prover, né, as necessidades básicas, e aquele frio na barriga, né, de como é que vai ser numa empresa onde
ninguém me conhece. É, Porque, querendo ou não, na empresa que você tá, é sempre muito mais fácil. mais confortável. Você pode até assumir desafios, né? Posições novas, mas as pessoas sabem das suas competências, te conhecem. A gente já conhece também as pessoas, onde buscar, tá numa dificuldade com o trabalho aqui, dali a gente... E numa entrevista é difícil você... Normalmente a gente é entrevistado, né? E é difícil você, numa entrevista, você entender, ter a real noção do que é a empresa que você está se aplicando para aquela posição, né? Então, acho que esse foi aí um desafio grande, né? Eu sempre compartilhei isso muito, né? Com a minha família em geral. E quando eu vou para os meus pais, sempre, todas as mudanças que eu fiz, eu era um doido de mudar, porque eu estava ali, estável e tudo mais. Os pais sempre têm essa visão. Aquele estilo protetor, né? De que você tem que ficar onde você está e tudo mais, até pela geração, né? Mas aí, né, claro, né? Sempre tive aí o apoio dentro de casa de que se eu acreditava que aquilo era o melhor a ser feito, que era para eu fazer. E hoje eu estou muito feliz. Eu acho que foi um desafio... momentâneo, mas que acho que só trouxe frutos muito positivos aí. Que legal. Esse ponto que você tocou é muito importante, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é essa transição, gente, da gente mudar de empresas no mercado. Isso é muito comum, né? Eu também já passei por isso, da mesma forma que o Cris também só trabalhei em 3 empresas, né? Fiquei 7 anos e meio na primeira empresa que eu trabalhei, e muitas pessoas falam pra gente assim, empresa é tudo igual, mas não é, né? O que o Cris acabou de mencionar ali tem tudo a ver com isso, então para vocês que estão aí nos ouvindo, pensando em fazer uma transição de empresa, de carreira, realmente quando a gente muda de empresa, cada empresa tem uma cultura específica, e a gente precisa se ambientar a tudo, não é só também as pessoas, a gente precisa se ambientar a uma nova forma de poder trabalhar. Então, Cris, muito válido isso que você trouxe, porque as pessoas têm essa mentalidade assim, eu vou mudar de empresa, mas é tudo igual. E não é, né? Não é. Cris, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o marketing. Ao longo desses 26 anos aí que você trabalhou no mercado, que você tem muita história para contar pra gente, a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. O que você acha que mais mudou, assim, em relação ao marketing, ao longo desses últimos anos, assim, que você tem trabalhado com o marketing especificamente? Bom, eu acho que a grande mudança que a gente vivenciou foi pós essa explosão da internet, né? Eu acho que ali foi um momento onde tudo aquilo que a gente fazia, que o marketing fazia de uma forma geral, ele precisou se adaptar, né? Ele precisou evoluir. E antes, né, se falava muito em uma ação promocional. Quando você falava em marketing, você entendia o quê? Promoção. E hoje o marketing ele é muito mais do que uma promoção. Sim. A promoção, ela, na verdade, ela é um dos P's, né? Mas ela faz parte de toda uma estratégia 360 que você determina para aquela marca ou para aquele portfólio, para aquela categoria de produtos. Sim. Então, acho que a internet ela fez realmente essa migração, porque a gente precisou, as empresas, né, e os profissionais precisaram se adaptar a isso, né, para que a gente pudesse levar realmente, né, a informação além da ação. Né? Você realmente, hoje você precisa levar um conteúdo que ele consiga mostrar e comprovar aquilo que você está falando. Sim. O digital mudou muita coisa na pecuária e a gente sente ainda, a percepção que eu tenho, né, trabalho com isso hoje no mercado, a gente vê que as pessoas ainda estão um pouco distantes, achando que o pecuarista não está ali, né? E a gente já percebeu que algumas empresas têm se posicionado sim no digital, porque hoje em dia está todo mundo conectado, a gente sabe que tem um dado, acho que é mais de 82% do universo rural já tem internet. Então, hoje em dia, todo o universo da pecuária que a gente trabalha, todo mundo está conectado ali. E é importante a gente levar informação não só, às vezes, num evento, né? Ou num site na internet, que também é um meio de comunicação digital, mas, enfim, da gente expandir para as redes sociais, que realmente está todo mundo ligado ali todos os dias, né? Ô, Cris, conta pra gente, assim, qual que é o verdadeiro papel do marketing hoje dentro da Elanco, como que vocês trabalham? Você comentou muito, assim, o marketing no passado era muito visto como promoção, como propaganda. E eu acho que algumas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Claro que as grandes empresas, com pessoas, claro, mais estratégicas, têm mudado essa realidade há um tempo. Conta pra gente um pouquinho o papel e como que funciona essa questão do marketing mais estratégico aí dentro da Elanco, porque vocês construíram uma reputação aí muito grande no mercado
da pecuária ao longo dos anos, né? Então, comenta para a gente um pouquinho a importância de ter esse pilar central de marketing dentro de uma empresa como a Elanco. Bom, hoje o marketing, dentro da Elanco, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é, nós somos hoje detentores da estratégia do portfólio, das marcas, a estratégia daquela unidade de negócio. Por isso que nós temos áreas específicas, né, cuidando cada um da sua unidade de negócio especificamente. E dentro dessa estratégia, a gente justamente o quê? A gente precisa pegar aquilo que o produto faz e traduzir aquilo de uma maneira que o produtor, que é o nosso cliente final, ele consiga ver o quê? Que tudo aquilo que o produto faz traz um benefício a ele, que faz sentido ele adotar esse produto na sua fazenda, na sua propriedade. E quando a gente faz, para a gente poder fazer isso, o que a gente usa hoje muito fortemente? Dados científicos. Então a Elanco é uma empresa que historicamente sempre trabalhou muito forte com toda a questão de pesquisa e desenvolvimento, e hoje a gente tem uma conexão muito forte, né, entre o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, tanto o nosso time de vendas, claro, mas o nosso time de marketing. Por quê? Porque justamente a gente precisa da ajuda deles para nos municiar de informações que justamente nos ajudem a mostrar para aquele produtor que o nosso produto, ele faz sentido para aquela realidade dele. Por quê? Porque ele vai entregar mais, ou ele vai fazer com que ele produza mais, ou ele vai fazer com que ele tenha uma redução de determinados custos. E isso é muito importante porque, assim, dentro do nosso mercado, a questão que você falou de trazer dados técnicos, realmente a Elanco, ela suporta muito bem toda a comunicação que ela faz, né? Que seja na rede social, que seja no evento, que seja no folder, a gente vê que está sempre muito bem embasada em dados. E a gente realmente tem notado que a pecuária, ela evoluiu muito também nesse sentido. Os produtores, principalmente os mais tecnológicos, que são as pessoas que vão adotar níveis de tecnologia também, né? Como a Elanco trabalha aí no mercado, eles estão cada vez mais críticos, né? Esperando entender ali, mas qual que é o resultado desse produto? Se ele realmente funciona no campo ou se isso aqui é só uma promoção, se isso aqui é só uma propaganda. Então, é muito legal, assim, dentro das empresas a gente vê realmente isso, essa junção da pesquisa com o comercial e com o marketing, porque tudo isso faz parte da estratégia, né? E eu acho que isso as pessoas precisam ter muito essa consciência de quando a gente está falando de marketing, não é aquela propaganda que você recebe lá na ponta, né? Tem muita coisa envolvida por trás disso. E, Cris, na minha percepção, a Elanco é uma empresa que conseguiu construir uma percepção de valor. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, tanto para a marca pessoal quanto para a empresa. A gente precisa levar para o mercado como que a gente quer ser percebido, e só assim a gente vai ser valorizado de uma forma A ou B, né? Porque quem forma a percepção da gente é o mercado. Sim. E a gente constrói o nosso posicionamento. Ao longo dos anos, de muitos anos aí na pecuária, vocês fizeram um marketing recente agora do Rumenzinho, contando aí anos de história. Como que você viu, assim, desde que você entrou na Elanco, qual o tipo de trabalho que foi feito, no que vocês focaram mais para construir tanta percepção de valor que o mercado tem hoje com os produtos? Eu vou falar mais dos que eu trabalhei dentro aí da pecuária, que é o Rumenzinho e o Zimprova, né? São produtos que são percebidos por terem um valor grande aí no mercado. Como que você pode contar para a gente? Claro que tem estratégias que você não pode abrir, mas de uma forma assim, como que vocês construíram essa percepção e que fizeram o pecuarista realmente olhar e falar assim, isso aqui é de qualidade? Bom, acho que aí eu volto um pouquinho no que eu falei antes, né? São dados científicos, né? Você citou o Rumenzinho. O Rumenzinho é um produto que o ano passado completou 50 anos, né, de mercado. Então, você fala assim, poxa, como é que um produto com 50 anos de mercado segue, né, tendo um diferencial competitivo muito forte. Sim. E tendo toda essa percepção de valor. O Rumenzinho é um caso específico onde hoje nós temos aí publicados cerca de 6 mil estudos. Só com a molécula. Com a molécula, exatamente. Então isso nos dá o quê? Não só subsídio para a gente seguir mostrando, né, o quanto que o Rumenzinho tem, qual o diferencial, né, todo o diferencial e o que ele entrega adicional, mas como ajuda a gente justamente a mostrar o quê? Que ele entrega muito mais do que aquilo que a gente pode hoje falar, né? Você falou muito da gente sempre muito pautado em dados, né? E hoje a gente tem, né? Realmente, eu só posso falar aquilo que eu tenho na bula do meu produto, a partir do momento que meu produto ele é registrado dentro do Ministério da Agricultura. Então, eu não posso falar de coisas que não estejam ali. Então, os estudos, eles nos ajudam justamente o quê? A gente identificar oportunidades até para
focar em ciclo de vida de produto. Então, é dessa forma que a gente consegue o quê? Através dos dados, identificar, inclusive, oportunidades da gente seguir alongando a vida daquele produto, alongando a performance daquele produto em determinados mercados, principalmente aqui no mercado brasileiro. E o Zimprova hoje é um outro grande exemplo, né? O Zimprova, ele completa este ano 10 anos de mercado, é um produto que foi desenvolvido para o mercado brasileiro, identificando uma necessidade do mercado brasileiro e uma oportunidade de uma molécula que nós tínhamos, né? Nós temos, na verdade, né? Muito focada na parte de monogástricos. E então esse produto foi desenvolvido aqui, e desde então a gente vem trabalhando justamente essa percepção de valor como? Com base em resultados sólidos, que mostram que realmente um produto, ele entrega aquilo a que ele se propõe. Sim. E vocês estão presentes, assim, em muitos eventos da pecuária, enfim, conta pra gente um pouquinho como que vocês se estruturam para que essa mensagem, por exemplo, o Zimprova é um produto relativamente novo no mercado, né? Comparado ao Rumensin, tem 10 anos. E o mercado brasileiro já conhece ele, assim, de forma muito coerente, assim. Todo mundo conhece. Fala, o Zimprova, o mercado da pecuária conhece o produto. Então, como que vocês se estruturam quando vocês vão pensar assim, a gente vai trazer uma molécula nova, a gente vai fazer algo novo? Como que vocês estão estruturados hoje para trabalhar dentro da pecuária com relação a toda essa comunicação estratégica? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Acho que ela também volta lá atrás, né? Talvez as grandes diferenças, né? O quanto que o mercado mudou. Hoje, quando a gente fala em trazer uma molécula, ou mesmo não necessariamente trazer uma molécula, que é o que a gente está passando agora com o Zimprova, né? A gente trazer uma nova indicação. A gente hoje não olha só para aquilo que a gente pode fazer ali dentro do ponto de venda ou através, né, de um terceiro, que é uma premixeira que trabalha os nossos produtos, ou num evento. A gente tem que olhar o quê? Justamente todo o marketing 360. Sim. Como você comentou, né? Hoje mais de 80% aí das propriedades elas têm internet. E hoje a gente vivencia o quê? Depois da explosão dos smartphones, todo mundo hoje está conectado. Claro, uns mais, outros menos. Né? Uns mais passivos, outros mais ativos ali. Mas a gente identifica que a gente tem uma necessidade de trabalhar, então, diversos locais, comunicar de diversas formas em diversos ambientes. E nós temos uma outra tendência surgindo agora, que são as novas gerações. Então, as sucessões mesmo nas grandes fazendas, nós temos o plano de sucessão, então estão vindo novas gerações, essas gerações mais conectadas. Então, quando a gente pensa hoje num plano estratégico para uma marca, em comunicar algo novo, seja um produto, uma indicação, uma solução, a gente pensa justamente em quê? Em todos os touchpoints possíveis, onde eu consigo levar a comunicação de uma forma assertiva, de uma forma fluida e na linguagem correta para aquele determinado público. Sim. E aí sim, a gente trabalha em eventos, a gente trabalha nas redes sociais, a gente trabalha com portais especializados, a gente trabalha através de speakers, inclusive até influenciadores. Então, a gente vem iniciando essa jornada dos influenciadores, inclusive dentro do universo da pecuária. Isso é muito importante, porque assim, voltando também àquilo que a gente comentou, que as pessoas falam às vezes que o pecuarista não está no digital, mas está vindo uma turma jovem, não somente os filhos, mas também nas empresas. Quando a gente olha, tem muitos jovens, né, entrando nas cadeiras aí de ATC, de coordenador, e todo mundo está conectado o dia inteiro. E são essas pessoas que vão estar ali na internet, fazendo buscas no Google, no YouTube, procurando informações sobre os produtos, e as empresas precisam sim estar bem posicionadas nesses meios também, né? Porque hoje, assim, a percepção que eu tenho do tempo que eu trabalhei no mercado, é que muitas empresas se preocupam em estar apenas em eventos, né? Trabalhando a marca ali apenas em eventos, ou numa revista, uma coisa assim, e não se preocupam, às vezes, em expandir, em amplificar dentro do digital tudo que ela já faz de bom também. Porque os jovens, as cadeiras que estão sendo ocupadas dentro das empresas, os talentos estão ali ligados todo dia nas redes sociais, né? Então, é importante vocês que estão aí nos ouvindo, né? Entender que marketing, ele abrange uma gama muito grande aí de frentes, onde a gente vai trabalhar, onde o produtor realmente, essa turma, claro, que depende do objetivo do nosso público, que a gente quer com o nosso público, mas onde a gente realmente vai trabalhar como canal ali para que a nossa comunicação chegue, né?
E a Elanco está aqui hoje não é à toa, porque a gente sabe que ela faz um trabalho muito bom desse hoje no mercado, e a gente sabe que a gente abre revistas, a gente vai em eventos, a gente está na rede social, a gente sempre vê alguma coisa no LinkedIn, sempre comunicando alguma coisa aí sobre os produtos, né, e que geram muita percepção aí para o mercado, e que fique de exemplo aí para muitos que estão nos assistindo. Ô, Cris, ano passado eu vi que vocês estavam trabalhando com algumas inovações aí também dentro da pecuária, e compartilha um pouquinho com o público como que é esse trabalho de quando vem uma informação nova, de quando vem algo ou do global, ou que vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil mesmo, no caso do Zimprova, que foi desenvolvido para o Brasil. Como que é essa junção que vocês fazem da inovação junto com o marketing e que para num primeiro ano, assim, essa comunicação já chega de forma muito eficiente ali no mercado? Ano passado vocês trabalharam com o tema da sustentabilidade, trazendo novidades aí sobre os produtos. Como que é essa junção do marketing com toda essa cadeira de inovação aí dentro da empresa? Bom, inovação dentro da Elanco é parte do pilar, né? Nós temos hoje dentro da nossa estratégia corporativa, nós temos o que a gente chama de IPP, que é inovação, portfólio e produtividade. Então a inovação ela é parte muito forte dentro da estratégia, né? E tudo isso está envolto do quê? Do cliente. Uhum. Então, sempre quando a gente pensa numa inovação, né? Primeiro, né? Essa inovação, ela tem que o quê? Ela tem que atender uma necessidade latente. Uhum. Então, esse é o primeiro. E muitas vezes essa necessidade, ela começa... chega para o time de inovação através do time de marketing. Então, nós temos uma troca muito forte. Inclusive, nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento localizado no Brasil. Nós temos as principais regiões, né? Hoje o Brasil é a maior afiliada da Elanco, então, tirando os Estados Unidos, é a maior afiliada. Então, tem um peso muito grande, uma representatividade muito grande. E a pecuária no Brasil é muito forte, muito representativa. Então, nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento local e eles trabalham muito forte. Então, muitas vezes, nós levamos uma demanda nossa, identificada pelo nosso time de campo para eles. E aí quando a gente, né, aí tem todo o trabalho, enfim, as coisas elas se alongam, né? Uhum. E quando isso tá pronto para a gente trazer, o nosso preparo para um lançamento, ele é algo que tem todo um planejamento, toda uma estruturação. Nós temos uma área específica focada, pautada nisso, para ajudar justamente a gente a cobrir todas as etapas, né, que um lançamento, desde uma nova indicação ou mesmo de um novo produto inovador, a gente cubra todas essas etapas. Então, existe realmente uma sinergia, né, muito grande. A gente usa, né, a palavra One Elanco, e isso é algo que é vivo, né, é o mindset nosso de trabalho. Então, um trabalho realmente colaborativo entre diversas áreas, e não é só vendas, marketing, pesquisa, mas são todas as áreas dentro da Elanco. Muito bom. Essa questão que você comentou do lançamento, né? Eu trabalhei também no início da minha carreira e depois também na Cargill. Trabalhei na Trau, depois na Cargill muito com lançamento de produtos, né? E sempre era tudo feito de forma realmente muito estruturada, mas a gente vê algumas coisas aí no mercado também. Como que eu vou lançar um produto? Como que eu vou pegar um produto do zero? Para quem que eu vou vender? Então, eu sinto ainda que o mercado tem uma mentalidade de que o público dele são todos os pecuaristas. E não é, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia muito bem traçada ali, de entender quem que é meu público, quem que é meu perfil, como que eu vou treinar minha equipe, como que essa mensagem vai chegar no campo, como que eu vou me posicionar num evento, como que eu vou me posicionar numa revista, como que eu vou me posicionar no digital, né? E como que eu vou conversar com pecuaristas sobre toda essa inovação. Então, acho muito importante tudo que a gente está discutindo aqui hoje, porque, claro, a Elanco é uma empresa super estruturada, mas isso também dá suporte para outras pessoas, né? Tanto as pessoas que estão nos ouvindo, que estão em algumas cadeiras aí no mercado, e também para empresas menores, que podem ouvir e se inspirar com todo esse, vamos dizer assim, protocolo, né? Que a gente segue aí para poder fazer lançamentos muito bem estruturados e de sucesso, né? Dentro do mercado. Ô, Cris, qual que você acha que são as... Assim, sei que você permeia muito dentro, assim, da pecuária, você trabalha com todas as áreas dentro da Elanco, claro, eu vi recentemente aí os lançamentos que vocês fizeram para o mercado de pet, mas você permeia muito na pecuária, você está sempre nos principais eventos também, ouvindo clientes, se relacionando com as pessoas, para poder, claro, né, tá ali no front também, conhecendo mais do mercado. E qual que você acha, assim, que é uma das principais tendências aí que vem para os próximos anos dentro da pecuária? Bom, eu arrisco dizer que a gente está vivendo e viveremos os melhores anos da pecuária das últimas décadas. Acho que
cada vez mais evidente para o mundo que não tem nenhum lugar onde consegue produzir proteína de qualidade que não seja no Brasil, em volume que não seja no Brasil, para justamente atender as necessidades, as demandas dos mercados externos. E eu acho que uma grande tendência, né, junto com tudo isso, é o quê? Essa carne, ela não só ser, a gente não consegue não somente produzir uma carne de qualidade, em volume, mas a gente também consegue produzir uma carne sustentável. Também da mesma forma que não tem nenhum lugar no mundo para produzir proteína em volume de qualidade, que não seja no Brasil, também não tem nenhum lugar que consiga fazer isso de uma forma mais sustentável. Porque a nossa pecuária, ela já é, de certa forma, sustentável. Pelo nosso modelo de produção, a maioria é pasto, então a gente já tem ali um ganho, né, muito grande, mas enfim, eu acho que essa vai ser a grande tendência, né, e o quanto antes, né, o mercado, os pecuaristas, eles tiverem ciência, né, tiverem consciência de que isso é uma movimentação natural, antes a gente vai surfar essa onda, que é uma onda que vai fazer com que muitos mercados se destaquem. Você tocou num ponto importante aí, que é a conexão dessa comunicação com o pecuarista, né? E hoje, qual que você acha, assim, que é um desafio da gente falar, vamos supor, do tema de sustentabilidade, da gente fazer com que ele se conecte com essa informação e que realmente essa informação chegue para ele de forma que ele acredite que, às vezes, um produto, algo, algum sistema de produção, ele é mais eficiente para ele usar dentro da fazenda nesse sentido? Acho que hoje o grande desafio é porque vem informação de tudo quanto é lado e vem um monte de informação que não é fidedigna, né? Um monte de fake news, enfim, né? Infelizmente, a produção animal, né? A produção de proteína, principalmente da carne bovina, ela é tida, né? Erroneamente como vilão, como culpado, né? Das questões todas aí que envolvem as emissões dos gases do efeito estufa. A gente sabe que o percentual é super pequeno. A gente está falando de coisa de 6% de total de emissões, né? E fica todo um barulho. Mas então, acho que assim, a grande dificuldade que nós temos hoje é justamente o quê? Você vê iniciativas pontuais para levar a informação real, de qualidade, com embasamento científico para o pecuarista. E que realmente vai gerar resultado para ele, né? Isso, exatamente. Então, assim, quanto mais as empresas se unirem, né, de uma forma unificada, e aí, claro, né, deixando de lado que estamos, né, todos no mercado para cada um, né, buscar o seu espaço ao sol, Sim. Mas estamos aqui para ajudar o nosso mercado a se desenvolver, porque o mercado desenvolvendo, todos nós ganhamos com isso, né, eu acho que isso a gente ganha, e hoje para a gente fazer esse movimento sozinho, por exemplo, como Elanco, ele custa muito. E hoje você vê, né, para você fazer um investimento robusto em marketing, pegar um marketing 360, você ir para desde mesmo as redes sociais, né? Trabalhar hoje no ambiente digital, trabalhar com influenciador, trabalhar com TV, trabalhar com rádio, trabalhar com evento, trabalhar com mídia impressa, tudo isso é muito caro. Então, assim, a gente acaba ficando meio que refém de alguns movimentos, algumas iniciativas. E a Elanco realmente iniciou essa jornada no ano passado, nós levantamos essa bandeira, a gente acredita que esse é o grande movimento que vai fazer com que a pecuária brasileira, com que a carne brasileira, ela tem um destaque no cenário internacional, não só pela qualidade e pelo custo, mas também por essa questão toda sustentável. Sim. E você acha hoje, assim, que o produtor brasileiro, ele está preparado realmente para comprar tecnologia, ou ele está mais preocupado em preço, segurança, em alguma coisa nesse sentido? Você falou muito de posicionamento de marca, né? E a marca, ela tem o seu perfil. Eu acho que nós temos hoje no mercado brasileiro, nós temos produtores rurais de todos os perfis possíveis e imagináveis. Acho que a gente ainda vive, né, aquele perfil que é preço. Esse perfil ele existe, ele tem uma parcela até razoável do mercado. Ele vai seguir, né, no mercado, mas ele tem uma tendência de cada vez ficar mais, ou tender a ficar menos efetivo, né, ou menos produtivo. Então, eu acho que assim, o pecuarista em si, ele sempre vai prezar pela segurança, e a segurança do quê? Do negócio dele. E muitas vezes, o que envolve a palavra segurança é eu manter a continuidade do meu negócio. Para eu manter a continuidade do meu negócio, eu sigo fazendo o que eu sempre fiz, do jeito que eu sempre fiz. Sem, muitas vezes, você estar aberto para a tecnologia. Por outro lado, a gente tem o perfil do que
é adepto, né? Os early adopters aí de novas tecnologias, de produtos, né? Que mudam, né, a questão produtiva, né? Que trazem produtividade, aumento de produtividade para dentro daquela propriedade. Mas ele sempre tem aquele ponto, mas é seguro? E aí isso é um ponto onde nós, né, como empresa, né, a Elanco, ela preza muito por isso. Todos os nossos produtos, um quesito determinante para a gente ter esse produto no mercado é a questão segurança. Então, a segurança no que tange produto, talvez eu acho que seja algo que cada vez mais a gente está diminuindo o peso disso na cabeça do pecuarista. Uhum. Mas é a segurança, sim, da viabilidade do negócio dele frente ao desconhecido, a fazer o uso de uma nova tecnologia que eu desconheça. Então, mas assim, pensando no futuro, né, que foi a pergunta que você me fez, acho que de grandes tendências, eu acho que aquele produtor que está apto a receber tecnologia com segurança, esse produtor ele vai se destacar no futuro. Você falou de um ponto importante que é o preço, e eu vou chamar um pouquinho a atenção disso aqui para o nosso público, porque é uma das coisas que eu falo também no meu Instagram, e eu já vivi muito isso no mercado, que é essa guerra de preço que tem no mercado da pecuária mesmo, das indústrias aí de nutrição animal. E muitas vezes eu converso bastante ainda com representantes, com as pessoas que estão geralmente no front, né, nas vendas, e todo mundo fala, o mercado está muito preçeiro, as pessoas estão questionando o preço e tal. Só que vou trazer uma reflexão aqui, será que a sua empresa, que você que está lá no front, realmente está mantendo uma percepção de valor para esse cliente adequada sobre sua empresa, sobre seu produto? Porque tudo isso é um trabalho de marketing, que é tudo que a gente conversou aqui sobre o que a Elanco faz no mercado, porque a Elanco não vende os produtos mais baratos hoje do mercado. E ela é uma empresa grande referência aí hoje. Então, será que você está trabalhando a sua marca pessoal ou a marca da sua empresa com um posicionamento muito claro para aquele perfil de pecuarista que está apto a comprar seu produto sem ficar reclamando do preço? Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês pensarem, porque isso faz muito sentido dentro do meio que a gente trabalha, e muitas empresas hoje em dia não se preocupam com isso, estão preocupadas apenas em fazer produtos ali, vender para o pecuarista, muitas vezes produtos semelhantes, né? Então, que fique aí de reflexão para vocês. Eu acho que esse ponto, Josi, do preço é uma coisa que, inclusive, ele impacta a inovação. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer análise de um produto, né, inovador, para entender a viabilidade de trazer esse produto para o Brasil, muitas vezes é algo que o pecuarista quer, mas na cabeça dele ele não quer pagar por aquilo. Uhum. Então, isso é uma coisa que também acaba travando muito a inovação em alguns mercados, como o próprio mercado brasileiro. A gente sabe que em momentos como a gente vive hoje, né, um pouco de instabilidade econômica, né, o preço ele é super importante. Por isso que eu falei no início, né, que sempre quando a gente fala em produto, a gente vai traduzir isso em ganho de produtividade. Porque para mim, o que é caro? Caro, na minha visão, é aquilo que não funciona. Porque ele pode custar R$10. Uhum. Mas se ele não funcionar, eu joguei R$10 no lixo. Então, esse é um ponto, né? Então, é isso. E a gente investe muito também, o quê? Na capacitação do nosso time, que a gente tem que lembrar de uma figura super importante, que é quem executa a estratégia. Sim. E quem executa a estratégia, infelizmente, não é marketing. A gente tem um elo da cadeia que executa. Sim. E muitas vezes as empresas estão preocupadas também em treinar essas pessoas só com a parte técnica. Então, esses dias eu tive uma reunião com uma outra empresa aí para a gente falar sobre posicionamento para o time, para fazer treinamentos para o time nesse sentido, que não tem nada a ver com questão técnica de produto. Porque é muito comum as pessoas sempre, vou trazer uma inovação, vou lançar um produto. O que a gente precisa treinar? A parte técnica, óbvio, a gente precisa treinar a parte técnica. Só que muito além da parte técnica, a gente precisa treinar qual que é o posicionamento daquilo dentro do mercado. Não é se o produto se o produto dá X gramas a mais, ou se ele reduz metano, ou se ele faz aquilo ou aquilo. Ele precisa treinar para toda aquela cadeia que vai vender o produto dele, qual que é o posicionamento de marca dentro daquele nicho, dentro daquele mercado, junto com aquele produto, né? Isso é muito legal da gente falar, Cris, e vocês são um case importante para a gente trazer aqui, porque a gente percebe isso muito claro, assim, dentro da pecuária, que as pessoas estão carentes mesmo de conhecimento nesse sentido, né? De ter um marketing estratégico ali alinhado para poder gerar valor e venda, né? Porque a empresa quer vender mais com mais margem. Não adianta vender muito com pouca margem, né? A gente está sempre querendo, as empresas estão sempre querendo agregar a margem aí dentro dos produtos também.
Ô, Cris, tem algum desafio que você já passou em algum lançamento de produto que pode ter sido, sei lá, algo engraçado, algo curioso, ou algo realmente que foi algum desafio que durante toda a sua carreira aí, que você já passou com o lançamento de um produto para o mercado? Bom, acho que já, né? Acho que ele não tem relação, na verdade, com a nossa realidade da pecuária, mas a gente já lançou produto que a gente não acreditava, né? Talvez pelo histórico, né, que a gente vivenciou em determinadas categorias. E aí a gente lançou o produto, né, muito pessimista, e o produto nos surpreendeu. E foi uma loucura para a gente depois sair correndo atrás para conseguir produto, para a gente não perder aquela onda, né? Porque, de novo, né? Você só lança o produto uma vez na vida, né? Então tem muito aquela analogia, eu brinco isso com o time, né? A analogia de um avião decolando. Quantas chances de decolar um avião você tem? Você só tem uma. Então você precisa dar o seu máximo. E foi isso que a gente fez, mesmo não acreditando, a gente deu o nosso máximo, né? Com base no que a gente tinha de histórico. Enfim, e foi um sucesso, mas a gente não tinha produto suficiente para isso. Enfim, a gente conseguiu contornar, né? A gente conseguiu fazer do produto se tornar, sim, um sucesso de mercado, mas deu muito trabalho. E a gente daí, claro, né? O que eu sempre falo pro time, né? A gente sempre, quando a gente faz alguma coisa e essa coisa não dá certo, a gente sempre precisa tomar um aprendizado daquilo. Sim. Então, talvez, e o aprendizado nesse caso foi assim, vamos ousar mais nos lançamentos, principalmente lançamentos onde nós estamos criando categorias. Que é um pouco de o que você falou um pouco há tempo atrás, né? É muito difícil você criar uma categoria nova, porque isso é do zero. Não existe uma base comparativa. E nisso aí você fica sempre naquele receio, né? O que vai acontecer. E então hoje, né, às vezes a gente até ousa demais, né, nos momentos de lançamento, mas depois a gente tem aí, a gente aterrissa um pouco mais. Mas é isso, a gente teve passamos por esse momento, passei por esse momento, tomei um grande aprendizado com isso, e hoje eu tenho uma visão aí um pouco diferente nessa questão aí de um novo lançamento numa nova categoria, para que a gente possa aí ousar sem pecar pelo excesso. E aí você replicou isso em outros, né? Porque com certeza. Foi pessimista, mas deu certo, então deu para replicar em outros projetos. Com certeza. Eu acho que, assim, muitas vezes, né, quando você, às vezes, trabalha com categorias ou com produtos que normalmente você tem pouco investimento, você tem, são categorias menores, você acaba tendo aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Não é pejorativo, né? O cachorro vira-lata, mas é aquela síndrome do meio do cão ali, né? Sempre cantinho, quietinho, Sim. pouca atenção e tudo mais. Então, a gente sai disso e ir pro protagonismo, né? É aquilo que eu quero, e a partir do momento que a gente atua como protagonista no seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que você acredita, você consegue convencer as pessoas de que aquilo é o caminho. Sim. E esse caminho, ele passa a começar a existir. Você falou a palavra de ser ousado e de ousadia aí várias vezes. E eu sempre gostei, né? Eu trabalhei com inovação desde cedo, desde que entrei na indústria. E sempre gostei muito de pensar no que era diferente. A gente vai fazer o que é diferente, o que é diferente. E muitas vezes a gente encontra barreiras nesse sentido. Porque as pessoas vêm com aquela frase, assim, padrão, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo já ouviu essa frase. A pecuária é muito raiz, a pecuária é muito rústica. O pecuarista não gosta dessas coisas, enfim. O pecuarista, gente, está só esperando você se diferenciar no mercado, você fazer o que é diferente, você sair na frente, você trazer novidade para ele. As pessoas estão sim, as pessoas gostam, né? Isso desperta neles curiosidade, claro que dependendo do tipo de lançamento que você fizer, do tipo de produto que você está trazendo. As pessoas, isso é do ser humano, né? Não é do nicho que é raiz, que é rural, enfim. A gente sabe que é um meio muito tradicional, né? Eu falo assim, não a sucessão, que a sucessão que vem é um público muito jovem e desperto para tudo de novidade, tecnologia, mas a gente vive ainda uma pecuária tradicional, mas eles estão ávidos também por ousadia, né? Eles querem saber o que tem de novo no mercado. Esses dias eu estava num evento, né, ano retrasado, e aí uma jornalista chegou para mim e falou, o que tem de novo no mercado? Tem nada de novo no mercado para recria? E aí eu falei para ela, como não, né? Você já ouviu falar de tal coisa? Você já ouviu falar de tal coisa? Então, assim, as pessoas, elas estão ávidas aí por ver o que vocês têm de diferente, de inovação
e de ousar mesmo na forma de comunicar, porque é isso que vai chamar a atenção do público, é isso que vai transformar a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço numa percepção de valor que vai atrair o cliente ideal, né? Com certeza, Josi. Eu sempre falo isso pro time, né? Eu tenho um time razoavelmente grande, né? O maior time de marketing fora dos Estados Unidos é no Brasil. E a gente trabalha muito projetos independentes, né? Que aí envolve inovação. A gente tem uma busca constante, né? De pessoas do time trabalhando em projetos para ajudar a gente a melhorar a nossa efetividade interna, então não relacionado diretamente a produto. Uhum. E sempre quando você tem um projeto que ele é inovador, as pessoas começam com uma energia grande, aí começa a ver as barreiras, começa a ver a dificuldade, já começa a querer, né, diminuir a velocidade, desanimar, e eu falo, gente, tudo que é inovador, tudo que é diferente, a gente tem trabalho, dá trabalho, por quê? Porque a gente precisa trilhar o caminho, não tem um caminho, né? Ninguém fez ainda. Ninguém fez ainda, não tem aquele caminho trilhado, né, igual a gente fala ali na propriedade, né, não tem o trilho do boi ali, você precisa fazer aquilo, então dá trabalho. Por outro lado, a recompensa disso é muito grande, é muito maior. Então, vale a pena. Mas aí é isso, né? Eu acho que é sempre muito importante nesses projetos alinhar muito bem as expectativas, porque não vai ser fácil. Dá frio na barriga. A gente muda a rota, muitas vezes na hora que tá ali para finalizar, muitas vezes tem que ajustar alguma rota ou outra, mas é o preço que a gente paga por ser diferente, por inovar no mercado, né? Porque senão a gente fica aí fazendo mais do mesmo. E nem tudo são mil maravilhas, muitas vezes a gente vai chegar numa hora que você vai falar assim, não, realmente não é por aqui. Ou você para o projeto, cancela o projeto, ou você realmente muda totalmente o escopo do projeto. Mas tem, né? A gente tem diversos exemplos internos aí, né? E a gente trabalhou muito com startups aí, né? Pensando em inovação aberta. E assim, quando você escuta eles falarem, uma startup é isso. Ela começa uma coisa, várias coisas ao mesmo tempo, e ela vai vendo o que ela vai conseguindo avançar. E aí ela vai conseguindo, vai buscando, até que ela chega num projeto, numa proposta. E aquilo dela vai buscar as empresas, né? Então é muito isso. Esse pessoal que trabalha em startup tem esse mindset de inovar, eles sabem o quanto que é difícil e duro inovar, quanto que é um caminho novo, mas que a gente precisa ser resiliente, que a gente precisa aí tá disposto a abrir mão de diversas coisas para a gente seguir nessa jornada. Acho que ser resiliente, quando a gente quer ser ousado, quando a gente quer inovar, uma das principais características é que a gente tem que ser muito resiliente, porque a única certeza que a gente tem é que muita coisa vai dar errado antes de dar certo. Muito bom, né? É isso aí. Muita coisa dá errado antes de dar certo. Ô, Cris, pra gente ir fechando aqui o nosso bate-papo, eu sei que você tem uma equipe muito grande hoje lá na Elanco, e muitas pessoas me procuram querendo conhecer um pouquinho da minha carreira para entender assim, como que eu fui parar no marketing, né? Então, você é um exemplo que está aqui, né? O objetivo hoje não é falar sobre mim, mas sobre você e sua equipe. Então, conta pra gente um pouquinho, assim, o que diferencia, né, um profissional que é do marketing, que você deve ter na sua equipe hoje, um profissional que é formado na área de agrárias e que se tornou no marketing. Como que você vê, assim, se você contrata, se você tem esses perfis dentro da sua gestão, né, dentro da sua equipe, ou se você acha que não existe diferença entre eles e que tá tudo bem, que às vezes é treinamento e habilidade? Eu tenho os dois perfis. Eu tenho comunicadores puros dentro do meu time, tanto em pet quanto em farm. A gente separa pet e animais de produção. Animais de produção a gente tem então a parte de bovinos, aves e suínos. E tenho os formados em agrárias. O começo da jornada de quem é formado em agrárias, ele é mais fluido. No que tange o quê? A conexão com o campo e o entendimento do negócio. Sim. Mas muitas vezes ele precisa se dedicar mais para as competências de marketing. Né? Que quando você traz uma pessoa de comunicação, ela já vem com essas competências muito claras. Exatamente. Então a gente trabalha muito, né? É justamente o quê? Essa harmonização. Hoje eu não vejo grandes diferenças. Né? Claro, a maior parte do nosso time ele é de agrárias, mas a gente não tem uma segregação. Para nós o que importa é o quê? É a experiência, não tanto a formação. Sim. E dentro do agro, hoje a gente tem visto que o marketing está crescendo, com a chegada do digital, né? Muitas pessoas estão tendo consciência da importância mesmo de fazer um marketing, não só propaganda, mas estratégico.
e que muitas vezes elas encontram barreiras no mercado com agências, enfim, com alguns perfis de pessoas que não conseguem realmente traduzir aquilo que está lá no campo daquele cliente, seja de uma fazenda, de uma indústria, para comunicar com o público-alvo, né? Então, muitas pessoas, como nós, zootecnistas, veterinários, agrônomos, estão migrando a carreira para trabalhar com marketing, porque também se identificaram com essa nova versão aí dentro do mercado. E qual conselho você daria para essas pessoas, para elas se especializarem cada vez mais? O que você poderia falar de bom para elas, para quem ainda também está lá na universidade, que não tem nem a consciência, mas às vezes está nos ouvindo aqui hoje e fala, olha que legal, não sabia que eu poderia sair daqui e trabalhar com marketing no mercado. O que você daria de conselho assim, para essas pessoas hoje, para elas se tornarem profissionais bons e ocupassem também cadeiras ou empreendessem aí também dentro do mercado nesse sentido? Bom, acho que o primeiro ponto é quando você está na universidade, você entender o seu perfil, né? Porque tem pessoas que não têm perfil mas se você se identifica com esse perfil, eu acho que é isso, né? É ter muito claro o entendimento do negócio, e não é só o técnico, é a vivência, é o dia a dia, né? É o sujar a botina ali. E hoje eu vejo que tem muita oportunidade não só na indústria, porque as pessoas veem muito a indústria, mas você tocou num ponto que para mim é super importante, que é o que? A dificuldade que hoje nós como indústria temos de encontrar agências que consigam conectar o que a gente precisa, né, o nosso briefing, com algo, com a realidade, né, e com algo executável. Sim. Então a gente vê aí essa jornada, né, muito grande aí da gente segue, graças a Deus, a gente está muito bem hoje estruturado do ponto de vista de suporte de agência, mas nós passamos anos aí o que muitas empresas passam, trocando, né? testando. Então hoje tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque você só tem hoje profissionais de comunicação dentro dessas agências. E aí as pessoas acham que é fácil, né? Claro, você ir de consumo para pet, ok. É muito mais fácil do que você ir de consumo para pecuária. Eles confundem muito, né? O sistema, a pecuária, o público. Exatamente, né? A linguagem. Né? E muitas vezes a gente vê coisas básicas, desde uma imagem. Né? Às vezes você está trabalhando um produto aí de recria e a imagem que vem é um boi, né? Então, assim, a gente vê aí erros básicos, né, que impactam. Então, o quanto que ter uma pessoa que entende do negócio flui melhor, ajuda, né, nessa questão toda de fazer a ponte entre a agência e a indústria. Então, acho que hoje, né, dentro da universidade, você tem diversos caminhos, né, tanto desde a parte comercial, que eu acho que hoje é o que acabou levando a maior quantidade desse público, mas nós temos hoje dentro da indústria, né? A Elanco tem um trabalho hoje, tem um projeto super legal de estágio, então eu tenho estagiários no meu time, estagiários, pessoas que faziam veterinária e que hoje são contratados dentro do time de marketing, que são formados em veterinária e começaram a veterinária estagiando, né? Começaram junto ali o projeto de estágio junto com a Elanco. Então, acho que assim, hoje tem muita oportunidade que... Né, quando eu comecei lá 26 anos atrás, eu acho que foi a única oportunidade que eu vivenciei de uma indústria de ter estágio naquela época. Muito bom. Que fique de exemplo, então, para vocês, principalmente os jovens que estão aí nos assistindo, que o marketing hoje é uma cadeira muito estratégica dentro de muitas empresas e que se você for bom no conhecimento técnico e souber linkar isso com marketing estratégico, né, tem muita chance de sucesso aí no mercado e de ocupar lugares igual o Cris ocupa atualmente hoje na Elanco, né? Com certeza, Josi. E assim, as redes sociais estão aí para isso, né? Os perfis, né? A Elanco tem um perfil super ativo no LinkedIn, então tudo que a gente faz é público lá, inclusive todo o nosso programa de estágio, todas as nossas posições, elas são publicadas lá. Então, acho que é isso, né? Te ajuda a entender um pouco da empresa, do que ela faz, como que ela atua, até para você entendendo. Você falou que, né, que a empresa é tudo, que pessoas pensam que a empresa é tudo igual, e não é. Eu sou um exemplo vivo de que a empresa não é tudo igual. E é isso, a partir do momento que você começa a seguir essas empresas, você começa a entender um pouco do perfil da empresa e você vai vendo onde você se identifica também. Sim, qual área se identifica melhor, né? Exato. Cris, falando da pecuária, se você pudesse deixar uma mensagem hoje para o público da pecuária, qual que seria relacionado ao marketing? Bom, o marketing ele evoluiu, o marketing não é mais promoção, não é mais preço. O marketing hoje ele é uma entidade que cuida de levar conteúdo
de qualidade para os pecuaristas, né, para os produtores rurais. E esse conteúdo, sim, ele é e precisa ser pautado em ciência. Então, sempre ter muito isso claro, né? Sempre quando você buscar levar uma informação, levar um dado, você buscar, né, que esse dado ele tenha referência, ele tenha subsídio para te ajudar nessa jornada. E, claro, acho que se a gente está falando de futuro, lembrar que todos nós aqui somos responsáveis por levar a mensagem da pecuária brasileira. Levar a mensagem que a pecuária brasileira ela é de qualidade, ela é extremamente grande e extremamente sustentável. Então, nós somos responsáveis por contar a nossa história. Porque se a gente não contar essa história juntos, alguém vai contar essa história por nós. É a mesma coisa que eu falo lá no Instagram sobre marcas. Se eu não contar a minha história, alguém vai me olhar e vai contar a minha história por mim, né? E com a pecuária, acho muito legal isso que você falou, porque muitas vezes a gente fica na defensiva, né? Ah, estão falando mal de tal coisa, tal artista falou mal de tal coisa, mas o que a cadeia também tem com o que, né? Que a cadeia tem se unido para poder levar informação de qualidade que rompe, né? Que a gente fala assim, que fura a bolha, né? Que sai do nosso meio, porque dentro do nosso meio a gente sabe muito bem tudo o que acontece, mas e quem está de fora, né? Exatamente. Bom, Cris, muito obrigada por todas as informações enriquecedoras que você trouxe aqui. Agora, gente, a gente chegou no final do nosso episódio e a gente vai ter um quadro agora que é o bate-bola roxo. Ixi. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas bem rápidas e diretas para responder com uma palavra ou uma frase, para que o público conheça também o seu outro lado, né? Não só o diretor do elenco, mas quem é o Cris também aí no dia a dia, tá? Então, eu vou começar aqui com o nosso bate-bola roxo. Bom, estratégia global ou adaptação local? Adaptação local, sem sombra de dúvida. Dados ou sensibilidade de mercado? Dados. Sempre embasado em dados. Ele falou que isso muito bem. Sempre. Tem uma frase, né, que é tragam-me os dados, né? Não acredita em achismo, né? Tragam-me os dados. É isso. Exatamente. Contra dados, não há argumentos. Segurança ou ousadia? Pode ser um equilíbrio, né? Acho que segurança no que tange produto sempre. Sim, mas produto, sim. ousar no que tange marketing, no que tange ações, formas de comunicar, usar sempre. O maior erro do marketing no agro hoje é? Achar que tudo é preço. Quem ainda acha que marketing é só propaganda está? Totalmente enganado. Multinacional demora ou amadurece decisões? Porque essa é a clássica. Nossa, multinacional demora e tal. Ou ela está ali amadurecendo decisões? Bom, essa é muito bom. Demora, mas tem uma razão para demorar. E a razão é justamente isso. A gente nunca vai dar um passo que possa gerar um impacto negativo para ninguém. Nem para os nossos clientes e muito menos para a empresa. Tudo com muita responsabilidade, né? Sim. O futuro da pecuária pertence a quem? A quem acreditar e quem ajudar a gente a levar a mensagem correta para o Brasil afora. Agora a gente vai ver se você é um executivo raiz ou um executivo Nutella por aqui. Botina ou sapato social? Sapato social. Com meia colorida ou sem meia? Com meia colorida, às vezes sem meia, mas botina só na fazenda. Café forte ou energético? Café forte. Você é mais do escritório ou é mais conversa de curral? Bom, meu time sabe, quem trabalha comigo sabe que eu adoro estar a campo. Mas, né, muitas vezes sou consumido pelo escritório. Então eu tento fazer um equilíbrio. Um meio a meia. É. Se você não fosse marketing no agro, estaria fazendo o que hoje? Nossa, essa é capciosa. Se eu não fosse marketing do agro, provavelmente eu estaria trabalhando em vendas. Porque superar desafio, como eu falei no começo, é algo que me move e resultado, né? Ter resultado. Teria seguido a carreira ali do início, né? Teria ficado em vendas. Cris, agora para a gente poder fechar realmente o nosso bate-papo, eu queria que você desse um conselho para quem quer crescer no agro hoje. Então, qual conselho você daria aí para quem está nos ouvindo? A gente tem uma audiência aqui não só de pecuaristas, mas também de muitas pessoas que trabalham como você, como eu fui no passado, como CLT. Tem pessoas que estão na universidade buscando também inspiração aqui. Qual conselho você daria hoje para as pessoas no mercado que querem crescer dentro da pecuária? Bom, acho que a primeira coisa é acreditar que a pecuária é o futuro
nosso, né? O futuro do Brasil, já falei isso algumas vezes. E acreditando nisso, o segundo passo é acreditar em você. Acreditar no seu potencial, naquilo que você pode fazer, o que você pode entregar para esse universo. E sempre buscar evoluir, né? Buscar estudar, de novo, né? Estudar remete a dados, né? Buscar dados que te ajudem na sua jornada. E acho que por fim aí, entrar com a gente nessa jornada de desmistificar tudo aquilo que muitas vezes falam sobre nós, falam sobre a pecuária, porque, de novo, né, é um trabalho conjunto, não é uma jornada individual de poucos. E só vou falar um pouquinho aqui também dessa questão de crescer no agro, né? Quando a gente começou e quando eu comecei no mercado também, a gente não tinha oportunidade nenhuma de estar na rede social, de comunicar de forma bonita, efetiva ali o trabalho que a gente faz, né? Então esse é um dos trabalhos que eu tenho feito hoje no mercado também, de alertar vocês, muitos profissionais, mulheres e homens aí do mercado, que LinkedIn, quando a gente fala rede social, não é só Instagram, saber usar o LinkedIn, saber usar o Instagram, TikTok, enfim, para mostrar o seu trabalho para o mercado e não para ficar postando coisas aleatórias. Porque o mercado inteiro, ele está te vendo. Hoje, a nossa exposição é muito diferente do que era no passado, né? A gente ficava muito restrita a ir num evento e conhecer alguém, né? A gente não tinha como realmente contar o nosso dia a dia, mostrar o nosso bastidor, o nosso trabalho. Então, que fique aí para vocês também como reflexão, para quem não usa ainda as redes sociais de forma efetiva e que está buscando crescer na carreira e não consegue, muitas vezes é porque você também não está conseguindo se posicionar bem aí dentro do mercado de trabalho. E eu vou fazer só mais uma pergunta, que eu acho que é legal a gente trazer para as pessoas, que quando a gente trabalha no universo CLT, a gente foca muito no trabalho, a gente tem uma rotina cansativa, a gente viaja muito, né? É o seu caso, foi o meu caso. E depois de um tempo eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa que me trouxesse, como se diz, que eu precisava abstrair um pouco do trabalho durante o meu dia. Então, eu comecei a ficar mais frequente em ler livro, em ir para academia, né, em ter um personal, e certinho, 6 horas da manhã, era algo que eu comecei a fazer de forma muito rigorosa, porque eu acreditava que aquilo realmente ia melhorar não somente a minha vida, mas também meu desempenho dentro das empresas. Conta para as pessoas, para a gente poder finalizar essa vida sua de executivo, de diretor, que muitas pessoas têm em mente assim, nossa, mas será que ele só trabalha, né? Como que é o trabalho dele? Só um pouquinho assim de como que é a sua rotina e como que você tenta equilibrar o seu estilo de vida dentro de tudo isso. Muito bom, Josi. Eu achei que essa pergunta não fosse surgir, né? E eu até preparei um fechamento aí para atrapalhar a sua dinâmica. Mas, bom, realmente, muitas viagens. Só para exemplificar, no segundo semestre do ano passado, eu só não viajei uma semana do segundo semestre. E o que me ajuda, né, a manter, né? Eu acho que a gente ouve hoje muito falar sobre burnout, né? E assim, o que me ajuda a manter a minha sanidade, né? É justamente o quê? É eu manter o equilíbrio das coisas. Por quê? Nos dias atuais, dificilmente a gente vai viver, qualquer pessoa, seja CLT ou seja mesmo um empreendedor, você vai viver uma vida tranquila. Não, o estresse tá aí, a pressão tá aí, o mercado é dinâmico, o mundo é dinâmico. Então a gente precisa buscar formas da gente justamente o quê? Extravasar e manter o nosso equilíbrio. Então o que eu faço? Eu mantenho uma rotina de exercícios constante. Quando o ideal para mim são 7 vezes na semana, quando eu não consigo, pelo menos 6 vezes. Alimentação. Então eu prezo muito por uma alimentação de qualidade. E, claro, né, alimentação de qualidade, a carne é parte fundamental dessa alimentação de qualidade. Tá na mesa todo dia? Tá na mesa todo dia, junto com arroz e feijão, exatamente. Sono. Sono é uma das coisas que mais me impacta, né? E como que eu consigo o sono? Porque, claro, eu tenho um sono perfeito? Não. Acordo N vezes todas as noites. A melhor noite eu acordo 7 vezes. Normal. Mas eu me programo para eu dormir cedo, porque eu acordo cedo de qualquer forma. Então eu me organizei para ter a minha rotina de sono. Porque mesmo eu acordando diversas vezes, eu mantenho o mínimo que eu preciso dormir. Então acho que é importante cada um saber o que é. O que é importante. O que é o mínimo de sono importante para você. Então para mim é isso. É você manter o equilíbrio da alimentação, do exercício,
né? Que o exercício, além de você extravasar muita coisa, ele te traz todos os neurotransmissores, né? Do prazer. Então, é uma forma de você justamente melhorar, né, o seu equilíbrio. E eu trabalho, eu no meu perfil pessoal no Instagram, né? Eu publico muito isso, né? Não só o que eu faço no trabalho, mas também a minha rotina de exercício, porque é isso, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não é só aquilo que as pessoas veem ali, né? Seja num evento, seja dentro do escritório, a gente tem uma vida, né? E essa vida ajuda a gente a manter esse equilíbrio e a manter, inclusive, a nossa performance como profissional. Muito bom. Gente, o Cris realmente, ele posta lá na rede social, eu lembrei aqui no finalzinho pra gente comentar um pouco, porque esse equilíbrio de vida é super importante, da gente cuidar não só do nosso trabalho, que é importante, é uma base importante da nossa vida, mas a gente também precisa cuidar de nós, né? Senão o nosso corpo é nosso templo, senão a gente não consegue estar bem pra poder exercer as outras coisas. Cris, você falou do Instagram, conta aí pro pessoal qual é o seu Instagram. É uma ótima pergunta, mas eu vou deixar para você colocar depois, porque eu não lembro. Você não lembra? Eu não lembro. Gente, não sigam esse exemplo. Não sigam esse exemplo. Quando alguém perguntar seu Instagram, quando você estiver lá no evento, qual que é seu Instagram? É esse aqui, vem cá ver meu Instagram. Mas a gente resolve isso. Mas eu acho que é Cris Anjo. A gente resolve isso na hora, Josi. Teve uma vez que a gente estava viajando e eu falei para ele que ele precisava mudar a foto do Instagram dele, que não refletia o que era um diretor de marketing de uma empresa no Brasil, e que era para ele arrumar o arroba, que é o login. E ele arrumou tudo e agora ele esqueceu. Tá vendo só? Você me ajudou, mas agora você me atrapalhou. Mas eu busquei aqui, crisanjo.vet. Crisanjo.vet. Então, gente, quem tiver interesse em conhecer mais o Cris, de entrar em contato com ele, Cris é uma pessoa super acessível, né? Já ouviu tudo que falou aqui, se quiser mandar uma mensagem lá para ele. O Instagram dele é aberto, né? Meu Instagram é aberto, eu reposto, eu converso, tô sempre disponível, mostro muita coisa do que a gente faz como empresa, do que eu faço como diretor de marketing. E claro, né? Tem os momentos de lazer e tem muito a questão do exercício, né? E dos vinhos também. Vinho, claro, né? Acho que assim, né? Brincadeiras à parte, né? Acho que o vinho e a carne, elas fazem parte aí da minha dieta. Inclusive, eu aproveito e trago, trouxe uma lembrança da Elanco para você, né? Porque eu sei que o seu negócio também é carne, não é à toa que você tá aí, né? Pecuária roxa é carne. Pecuária roxa é carne. Então, eu trouxe aqui um boné do Meu Negócio é Carne. Muito obrigada. Que é o slogan que a Elanco trabalha, muito forte. Muito legal. Porque é isso, né? A nossa jornada é justamente, né? Fomentar e produzir carne de qualidade e sustentável. Tá muito aqui, bom, obrigada. Amei meu boné. Eu gosto de usar boné e já vou usar ele na primeira vez aí que eu for pro mercado. Ó, ficou bom, gente? Cris, para a gente finalizar, então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Por anos aí que a gente tem se conectado também no mercado, né? Eu também sempre aprendi muito com você. A gente sempre se inspira com as pessoas e lideranças. Graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com esse perfil de profissionais do mercado, e são elas que nos ajudam também a ser o que a gente é hoje, né? Então, queria muito te agradecer. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com a sua história, com a sua trajetória, com os aprendizados de marketing, né? Que a gente reuniu aqui, por mais que fosse uma hora e pouquinho, mas que a gente conseguiu levar para as pessoas abrir a mente com relação ao marketing também dentro da pecuária, e que a gente siga sempre juntos aí, de forma parceira, levando aí o marketing, inovações e sendo ousados para o mercado, para que a gente possa sempre contribuir com o crescimento da pecuária que a gente tanto ama, né? Que afinal de contas, o nosso negócio é carne. É isso aí, Josi. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme estar participando desse podcast com você. Espero que seja o primeiro de muitos aí. Com certeza. E desejo muito sucesso para você. Acho que você falou um dia que você faria a transição de carreira e tá aí, né? A transição de carreira tá feita. E que você siga, né? Sempre sendo esse exemplo, né? Essa pessoa aí que luta para mostrar, né? O quanto que o posicionamento pessoal, profissional e de empresas é importante para que a gente possa, né? Cada vez mais ter marcas fortes, né? E tudo começa com a nossa marca. É isso aí. Marcas fortes na pecuária, e Pecuária Roxa tá aí para ajudar vocês a levarem a comunicação da sua marca forte muito mais longe do que você imagina. Obrigada, Cris. Até o próximo episódio Pecuária Roxa. Em breve teremos mais novidades aqui dentro do Pecuária Roxa Podcast. Continua aqui com a gente e muito obrigada.